Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Era uma noite fria e chuvosa, típica de um fim de expediente cansativo. O trânsito estava mais calmo do que o usual, e eu estava aliviado por finalmente estar indo para casa depois de mais um longo dia de trabalho. A chuva batia nas janelas do carro, criando um som suave e quase hipnotizante. Tudo parecia tranquilo, até que recebi uma solicitação de corrida. Aceitei a corrida e, poucos minutos depois, cheguei ao local de embarque. Vi uma mulher de casaco escuro, parada na beira da estrada, com o capô do casaco cobrindo parcialmente seu rosto. Ela não fez nenhum movimento para acenar, apenas entrou no carro e se sentou no banco de trás sem dizer uma palavra. O clima estava tenso, mas tentei ignorar a sensação estranha que me invadia. Ela não falou nada durante a viagem. Apenas o som da chuva batendo no carro e o barulho suave dos pneus sobre a estrada preenchiam o silêncio. Eu não conseguia ver seu rosto muito bem, o casaco cobria grande parte dele, e a luz fraca das ruas não ajudava. Mas, à medida que avançávamos, comecei a sentir uma inquietação crescente. Olhei pelo espelho retrovisor, como faço automaticamente, e foi quando a sensação estranha se intensificou. O reflexo dela estava lá, mas algo não estava certo. Não conseguia distinguir nenhum detalhe de seu rosto, era como se estivesse olhando para um vazio. O espaço onde deveria estar sua face parecia em branco, uma sombra imprecisa que não fazia sentido. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender o que estava vendo. Eu já tinha dirigido em situações mais desconfortáveis, mas aquilo estava diferente. O desconforto que senti se intensificou e comecei a respirar de forma mais acelerada. Eu olhei novamente para o banco de trás, tentando entender se meus olhos estavam me enganando. A mulher estava ali, mas não havia um rosto. Só escuridão. Foi quando percebi que ela não havia se mexido, sequer um suspiro. A estrada estava vazia, sem outro carro à vista, e a chuva caía pesada. Ao olhar pelo espelho novamente, percebi que ela tinha sumido. A mulher não estava mais ali. O banco de trás estava vazio. Eu olhei para os lados, checando o interior do carro, mas não encontrei nenhum sinal dela. Meu coração disparou. Passei a mão nas minhas mãos suadas e olhei ao redor da estrada. Nada. Só a chuva, os faróis de outros carros ao longe e o som do motor do meu veículo. Mas eu sabia o que tinha visto. Ela estava ali, em carne e osso, e agora, nada. O banco estava completamente seco, como se ninguém nunca tivesse se sentado nele. A sensação de frio na espinha não me abandonava. Eu não sabia o que fazer. Aquele momento ficou gravado em minha mente. Olhei mais uma vez para o espelho retrovisor, esperando ver alguma explicação, mas tudo o que encontrei foi a estrada deserta. Sem nenhum sinal de que a mulher tinha existido. Foi difícil focar no volante depois disso. Eu não podia parar de pensar no que acabará de acontecer. Era impossível que tudo aquilo fosse uma coincidência. A mulher com o casaco escuro, o rosto vazio, o banco seco. Algo estava errado. Eu não sabia se tinha sido um delírio ou se aquilo era real, mas o peso da situação me fez acelerar o carro para casa. Quando finalmente cheguei em casa, minha mente ainda estava em choque. Não consegui dormir bem naquela noite, e a imagem da mulher sem rosto se repetia constantemente na minha mente. Eu sabia que algo inexplicável tinha acontecido, mas a dúvida persistia. O que realmente aconteceu naquela estrada escura e chuvosa? Será que ela foi real? Eu ainda me questiono até hoje. Agora, toda vez que chove, não consigo evitar olhar para o retrovisor do carro. A sensação de estar sendo observado nunca mais me deixou, e a imagem daquela mulher sem rosto me assombra. Eu nunca mais recebi uma corrida naquele trecho da estrada. Algo me dizia que não deveria. Mas, no fundo, sei que a dúvida continuará me perseguindo. Quem era ela? Era uma noite típica de fim de expediente. Chovia forte, e a sensação de cansaço me acompanhava a cada quilômetro. O trânsito estava mais tranquilo do que o normal, talvez por causa da tempestade, e eu estava aliviado por finalmente estar indo para casa.
O som da chuva batendo contra o vidro do carro me dava uma sensação quase hipnótica, me fazendo relaxar, mas, ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. De repente, meu celular vibrou, quebrando a calma. Uma solicitação de corrida. Eu aceitei sem pensar muito, pois o fluxo estava tranquilo. Fui até o ponto de embarque, onde vi uma mulher parada na beira da estrada. Ela usava um casaco escuro, com o capô cobrindo parcialmente seu rosto. Não acenou, não fez qualquer gesto. Apenas entrou no carro e se sentou no banco de trás, em silêncio. Eu tentei ignorar a sensação estranha que começou a se formar no meu peito. Ela não disse nada durante toda a viagem. A única coisa que eu ouvia era o som suave da chuva e o farfalhar dos pneus na estrada molhada. A iluminação fraca das ruas tornava a situação ainda mais desconfortável. Eu não conseguia ver o rosto dela direito, já que o casaco escuro cobria quase tudo. Mas, conforme dirigia, a sensação de inquietação aumentava. Era como se algo estivesse errado, embora eu não soubesse exatamente o que. Eu olhei para o espelho retrovisor, um reflexo automático, e foi quando senti algo estranho. Ela estava lá, mas seu rosto não estava. O espaço onde deveria estar sua face parecia vazio. Era como se o reflexo fosse apenas um borrão, uma mancha escura onde o rosto dela deveria estar. Pisquei algumas vezes, tentando entender o que eu estava vendo, mas aquilo não fazia sentido. Era como se a mulher não tivesse rosto algum. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu já tinha dirigido à noite várias vezes, mas aquele desconforto era novo, algo que eu não podia ignorar. O que eu estava vendo não estava certo. Olhei para o banco de trás novamente, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas não era. A mulher estava ali, mas o rosto dela era uma sombra. Nada além de escuridão. A sensação de desconforto se transformou em medo real quando percebi que ela não se movia. Não respirava. O silêncio no carro era absoluto. A estrada estava vazia, sem outros carros, e a chuva continuava a bater de forma incessante nas janelas. Olhei de novo para o espelho retrovisor. A mulher não estava mais ali. O banco de trás estava vazio. Eu olhei para todos os lados, checando o carro, e a realidade começou a parecer distorcida. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar, e eu olhei pela janela, esperando ver algo, qualquer coisa. Mas nada. Só a chuva, o som do motor do carro e os faróis distantes de outros veículos. Eu sabia que algo estranho tinha acontecido. Ela estava lá, no banco de trás, e agora, não havia mais ninguém. O banco estava completamente seco, como se ela nunca tivesse estado ali. A sensação de frio na espinha não desapareceu. Eu olhava para o espelho retrovisor, esperando encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Mas o que encontrei foi apenas a estrada vazia, a chuva caindo incessantemente. Não havia sinais de que a mulher tivesse existido. Tudo parecia normal, exceto pela sensação esmagadora de que algo estava errado. Eu estava em choque. Era impossível que aquilo fosse uma coincidência. A mulher com o casaco escuro, o rosto vazio, o banco agora seco. Algo estava muito fora de lugar. Minha mente se tornou um turbilhão de pensamentos confusos. Não sabia se aquilo tinha sido um delírio ou se era real, mas o que eu sentia era intenso. A pressão no peito me fez acelerar o carro, e o resto da viagem foi em silêncio, com minha mente incapaz de entender o que havia acontecido. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto, mas a imagem daquela mulher sem rosto não me deixava em paz. Eu sabia que algo inexplicável tinha ocorrido, mas as dúvidas me consumiam. O que realmente aconteceu naquela estrada chuvosa? Ela foi real? Ou eu tinha apenas imaginado tudo aquilo, tomado pela tensão do fim do dia? Essas perguntas ficaram comigo durante toda a noite, e eu não consegui dormir. Toda vez que chove, agora, a sensação de estar sendo observado volta. Olho no retrovisor do carro mais vezes do que eu gostaria. A mulher sem rosto ainda está lá, em algum lugar, no fundo da minha mente. Eu nunca mais recebi uma corrida naquele trecho da estrada. Algo me dizia que eu não deveria.
Mas, no fundo, sei que a dúvida nunca vai me deixar em paz. Quem era ela? Eu estava dirigindo tranquilamente, quase em piloto automático, depois de um longo dia de trabalho. A noite estava calma, as ruas desertas e a chuva tinha dado uma pausa, o que facilitava a viagem. Quando o som do meu celular me chamou a atenção, fui surpreendido com uma corrida. Não tinha muito movimento, então aceitei sem pensar duas vezes. O destino era um pouco distante, mas nada demais, pelo menos era o que eu imaginava. Cheguei ao ponto de embarque e o vi. Um homem, mais velho, com roupa simples e uma expressão fechada. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, e eu nem sabia bem como reagir. Fiquei em silêncio, esperando que ele me dissesse o destino, mas ele apenas apontou para frente. Me leve até lá, disse com a voz grave e sem emoção. Era estranho como ele parecia alheio ao mundo, como se estivesse em um lugar completamente diferente, fora de si. A viagem seguiu sem incidentes, mas a sensação de desconforto foi se instalando aos poucos. Eu sentia um peso no ar, uma tensão que não fazia sentido. Olhei para o espelho retrovisor, algo me impulsionando a verificar o homem atrás de mim. Ele estava lá, imóvel, mas ao olhar mais de perto, notei algo estranho. Seu rosto não parecia normal. A imagem estava borrada, como uma mancha indistinta que cobria seus traços. Um vazio que não se encaixava na realidade. Não consegui desviar o olhar. Aquela distorção no rosto dele começou a me deixar inquieto. Como poderia uma pessoa ter o rosto assim? Como isso era possível? Pesquei algumas vezes, tentando entender o que estava acontecendo, mas nada mudava. Ele continuava ali, olhando fixamente para frente, sem reagir ao meu olhar curioso, sem qualquer sinal de vida no rosto. Eu me sentia desconfortável, minha respiração começava a ficar mais pesada. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. No reflexo do espelho, vi uma sombra. Uma mão, não a dele, mas de algo que parecia estar se esticando em direção ao pescoço dele. A sombra era forte e escura, como se quisesse puxá-lo para fora do carro. Não havia explicação lógica para isso, mas eu vi, claramente, como a mão se aproximava da sua garganta, como se ele estivesse sendo puxado para o nada, como se houvesse algo tentando arrastá-lo. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava errado. Aquela sombra não era natural, e o homem ali, com o rosto borrado, não era mais um passageiro comum. Ele parecia desconectado da realidade. Mas aquela mão me fez acelerar sem pensar. Eu não queria ficar ali mais um segundo, não queria estar perto de algo tão estranho. O carro disparou para frente, e a sensação de que estávamos sendo observados me apertava o peito. Eu olhei rapidamente para o espelho, tentando ver se o homem ainda estava ali, mas o que eu vi me fez acelerar ainda mais. A sombra desapareceu, mas ele, o homem, não parecia mais o mesmo. Ele estava mais pálido, como se tivesse perdido toda a vida de seu corpo. O rosto borrado agora parecia ainda mais nítido, mas não era mais uma mancha. Era uma coisa vazia, sem forma, como um ser feito apenas de escuridão. Meu corpo estava em estado de alerta. Eu precisava sair daquele carro, mas não sabia o que fazer. O reflexo no espelho continuava a me assombrar, e eu já não conseguia mais olhar para ele da mesma forma. Não era mais um passageiro, não era mais uma pessoa. Ele estava vazio, como uma casca. A mão, a sombra, tudo aquilo não fazia sentido, e ao mesmo tempo fazia demais. Não consegui mais manter a calma. A sensação de pânico me dominava, mas algo me dizia que eu não deveria parar. O mais estranho de tudo era que a cada quilômetro que passávamos, mais a atmosfera se tornava densa, como se estivéssemos entrando em um lugar onde a realidade e o pesadelo se misturavam. Eu não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era apenas a minha mente tentando entender o que estava acontecendo. A viagem parecia nunca ter fim, e o destino, que eu nunca tinha ouvido falar, estava cada vez mais distante. O silêncio no carro era quase palpável, como se a presença daquele homem fosse uma coisa viva, uma coisa que eu não queria nem tentar entender. O medo não me deixava mais, e eu sabia que não deveria ter aceitado essa corrida. Quando finalmente chegamos ao local de destino, o homem não disse uma palavra.
Ele apenas saiu do carro, ainda com aquele rosto vazio e a sombra da mão desaparecendo atrás dele. Eu não o vi mais, mas algo me dizia que ele nunca havia sido uma pessoa real. Eu fiquei ali, parado, com o coração batendo forte, sem saber o que fazer. Olhei para o banco de trás, e a sensação de que algo me observava não passou. Era como se aquela corrida nunca tivesse acabado, como se aquela presença ainda estivesse comigo, me seguindo. Eu sabia que algo estranho tinha acontecido, algo que não poderia explicar. O que quer que aquele homem fosse, ou não fosse, me deixou marcado. Eu não sabia se deveria contar a alguém ou se simplesmente esqueceria, mas a sensação de que ele ainda estava ali não me deixou em paz. A viagem terminou, mas a lembrança daquela sombra, daquela mão, aquela coisa, continuava comigo. Era mais uma noite fria e tranquila quando recebi uma corrida inesperada. O relógio marcava quase 3 da manhã, e eu estava cansado depois de um dia longo. O trânsito estava calmo, como se o mundo inteiro tivesse caído no silêncio, e eu estava ansioso para terminar mais um turno. Quando o celular vibrou, aceitei sem pensar. A corrida parecia simples, até que cheguei ao ponto de embarque. O homem estava parado à beira da estrada. Ele parecia deslocado, meio sombriamente iluminado pela luz fraca das lâmpadas públicas. Tinha um olhar distante, como se não estivesse realmente ali. Ele entrou no carro sem hesitar, sentando-se no banco de trás. No começo, nada parecia estranho, mas havia algo no ar, como se algo não estivesse certo. Eu não sabia explicar, mas uma sensação de desconforto se instalou. Me leve até um bairro afastado, ele disse com uma voz baixa, mas firme. Ele não explicou mais nada, apenas me deu o endereço. A estrada à frente parecia sem fim, e a escuridão parecia envolver tudo ao nosso redor. O tempo estava estranho também. A noite estava carregada de uma neblina espessa que se arrastava pela pista, fazendo as luzes da estrada parecerem distantes e fantasmas. O carro seguia pelas ruas desertas, e o homem estava em completo silêncio. Eu tentava ignorar o pressentimento que me apertava o peito. De vez em quando, ele olhava pela janela, como se estivesse pensando em algo distante, mas sem realmente ver nada. O que me deixou mais curioso foi o jeito como ele falava, como se estivesse se preparando para algo grande. A minha vida vai mudar, ele disse, em tom vago, mas com uma confiança desconcertante. Eu estava tão absorto em suas palavras que quase perdi a concentração. A viagem parecia longa demais, como se estivéssemos viajando por um caminho sem retorno. Eu olhei para o retrovisor para ver se ele estava ok, e, pela primeira vez, percebi que ele parecia diferente. Havia algo em seus olhos, algo vazio. Como se o homem não estivesse ali de verdade, ou como se fosse uma sombra com vida própria. Como assim vai mudar sua vida? Perguntei, sem conseguir me conter. Queria entender o que ele queria dizer, o que estava por trás daquela frase. Ele olhou para mim, mas, antes que pudesse responder, uma sensação gelada tomou conta de mim. Eu olhei para o banco de trás mais uma vez, e o que vi me deixou paralisado. O banco estava vazio. O homem havia desaparecido. Tentei processar o que estava acontecendo. Eu estava sozinho no carro, e as portas estavam trancadas. Não havia mais ninguém ali. O silêncio era ensurdecedor, e o que parecia ser uma presença forte e palpável agora era apenas um vácuo. Eu olhei para o retrovisor, para os lados, para a frente, e nada fazia sentido. O homem, que estava ali segundos antes, simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. A estranheza da situação me deixou tonto. Como poderia isso ter acontecido? Eu olhei mais uma vez para o banco de trás, ainda esperando ver algo que explicasse tudo aquilo. Mas nada. O banco estava perfeitamente vazio, como se o homem nunca tivesse se sentado ali. Minha respiração começou a ficar mais rápida, e eu não conseguia mais manter a calma. Olhei para fora pela janela do carro, mas a estrada à minha frente ainda parecia interminável, vazia. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se aquilo era real. As luzes distantes da cidade se misturavam com a névoa, criando uma sensação de desorientação. Eu estava perdido, não só no espaço,
mas também no tempo, como se tivesse sido transportado para algum lugar além do que conhecia. Fui tomado por um impulso de acelerar. Eu só queria sair dali, mas, ao mesmo tempo, sabia que não seria capaz de esquecer aquela cena. O homem desapareceu, mas a sensação de que ele ainda estava ali, de que algo estava errado, não me abandonou. A estrada parecia mais escura, mais desolada a cada metro que passava. Eu sentia como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse me seguindo. Por fim, consegui chegar até um ponto mais movimentado da cidade, onde o medo começou a diminuir um pouco. Mas, enquanto eu estacionava o carro e desligava o motor, uma sensação estranha ainda pairava no ar. Olhei para o banco de trás mais uma vez e, por um segundo, achei que fosse ver o homem de novo. Mas não. O banco estava vazio, como deveria estar. O homem nunca tinha existido, ou talvez tenha existido em algum outro lugar que eu não pudesse entender. Aquela noite, eu não consegui dormir. O rosto do homem, a expressão vazia e aquela sensação de que algo estava prestes a acontecer ficaram gravadas na minha mente. Eu ainda me pergunto até hoje o que aconteceu naquela viagem. Será que ele estava realmente ali? Será que ele foi real? Eu não sei, mas algo me diz que aquela corrida não foi apenas mais uma noite de trabalho. Ela foi diferente, de uma maneira que eu não consigo explicar. Aquela noite parecia comum, mais uma corrida como tantas outras. O relógio já marcava tarde, e eu estava começando a me perguntar se aquele turno também seria como os outros, sem grandes surpresas. Quando o celular vibrou, aceitando a corrida, não imaginei que seria o começo de algo que eu jamais esqueceria. O passageiro estava esperando na esquina, de pé, como quem já sabia que eu chegaria. Ele entrou sem fazer muito alarde, se acomodando no banco de trás. Não disse uma palavra, apenas pediu para ser levado à periferia. A estrada estava deserta, o que sempre me dava uma sensação de solidão, mas nada que fosse alarmante. O tempo estava claro, mas um tanto silencioso, como se até a cidade estivesse adormecida. Eu olhei para o retrovisor, apenas para dar uma espiada no passageiro, e logo comecei a perceber algo estranho. Ele estava olhando para fora, mas parecia mais atento do que eu imaginava. Algo no ar parecia denso, como se o tempo estivesse se esticando. E então ele começou a falar. Primeiramente, foi algo simples, sobre o trajeto, sobre o tempo. Mas, então, ele foi além. Ele começou a mencionar detalhes da minha vida, coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Como eu gostava de café forte pela manhã, como costumava ir ao mercado toda sexta-feira, e até uma briga que tive com um amigo há meses. Não falei nada disso para ele, não havia como ele saber. Meu corpo começou a se tensionar, e uma sensação de frio tomou conta de mim. Você lembra daquele dia? Ele perguntou, e, pela primeira vez, olhei para ele no retrovisor. Seus olhos estavam fixos em mim, mas não era um olhar comum. Era como se ele soubesse tudo, como se estivesse lendo minha alma. O medo me tomou de repente, e eu tentei rir, tentando aliviar a tensão, mas as palavras não saíam. Como ele sabia disso? Como ele sabia cada detalhe da minha vida? Como você sabe disso? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz soou estranha, quase sem força. Ele sorriu, um sorriso sutil, como se estivesse me observando atentamente. Eu olhei para a estrada, tentando me distrair, mas, quando olhei de novo, seus olhos não eram mais os mesmos. Eles estavam completamente negros. Não havia pupilas, nem íris, nada. Apenas um abismo escuro onde deveriam estar seus olhos. Eu congelei. O carro parecia andar mais devagar, como se o mundo ao nosso redor tivesse parado de girar. A sensação de estar sendo observado, de ser invadido, tomou conta de mim com uma força que eu não sabia que era possível. O homem não falou nada, mas o silêncio que tomou o ambiente foi pesado, denso, como se o ar estivesse ficando mais espesso a cada segundo que passava. Quem é você? Eu perguntei, com um fio de voz que eu mal reconhecia. Mas ele apenas sorriu de novo, e o silêncio entre nós se estendeu. Não parecia um silêncio natural, mas como algo forçado, algo que não fazia parte do mundo que eu conhecia.
Meu coração batia forte, e eu sentia o suor escorrer pela minha testa, apesar do frio da noite. A estrada estava deserta, mas eu sentia como se o tempo tivesse desacelerado. O medo aumentava a cada quilômetro que passávamos, como se a viagem não tivesse fim. Eu queria perguntar mais coisas, tentar entender, mas sabia que não haveria respostas. Olhei para o retrovisor mais uma vez, mas o rosto dele parecia mais distante, menos humano. Os olhos negros continuavam fixos em mim, e sua presença parecia me envolver, me consumir. Finalmente, a cidade se aproximava. A periferia, onde ele pediu para ir, estava mais perto. Eu não sabia se devia ficar aliviado por estar chegando ao destino ou se o pior estava por vir. A angústia dentro de mim parecia me engolir e, conforme a casa do destino se aproximava, o silêncio continuava. Ele não se mexeu, não fez mais nada, exceto manter aquele sorriso inquietante. O carro parou. O medo que eu senti naquele momento foi indescritível. Ele saiu do carro, com a mesma calma de antes, e antes de fechar a porta, me lançou um último olhar. Não disse nada, nem se despediu. Eu fiquei ali, olhando para o lugar vazio onde ele estava, o coração acelerado, tentando processar tudo o que aconteceu. Eu deveria ter perguntado mais, deveria ter entendido o que ele queria, mas tudo o que restou foi o silêncio. Enquanto o carro se afastava, a sensação de que algo tinha acontecido, algo fora do normal, não me deixou. O peso daquela experiência ainda me assombra até hoje. Como ele sabia de tudo? Quem era aquele homem? E, mais importante, por que ele veio até mim? Mesmo hoje, cada vez que faço uma corrida à noite, uma parte de mim espera não ver os olhos dele no retrovisor. E, embora eu nunca mais tenha encontrado aquele homem, ele nunca saiu da minha mente. Era uma noite tranquila, mais tranquila do que o usual. As ruas estavam vazias e o céu estava claro, com apenas algumas nuvens flutuando suavemente. Eu estava dirigindo sem pressa, como se o tempo tivesse desacelerado. A cidade parecia silenciosa, e o som do motor do carro era quase hipnotizante. Quando meu celular vibrou, aceitei a corrida sem pensar duas vezes, sem saber o que estava prestes a acontecer. O homem entrou no carro com um sorriso amigável, como qualquer outro passageiro. Ele parecia normal, vestindo uma jaqueta simples e uma camisa por baixo. Seus olhos eram calmos, e ele disse que estava indo para um bairro distante, algo que eu já conhecia bem. Durante os primeiros minutos, a conversa foi comum. Ele falou sobre o tempo, sobre como as coisas estavam calmas, e por um momento, parecia ser só mais uma corrida normal. Mas algo no ar estava errado. Eu não sabia exatamente o que era, mas sentia que algo se passava. O ambiente estava denso de uma forma que eu não podia explicar. A sensação era como se a atmosfera estivesse carregada, pesada, como se o ar estivesse mais difícil de respirar. Eu olhei para o retrovisor e vi o homem ali, calado, olhando pela janela, sem dizer uma palavra. Foi quando o primeiro sussurro aconteceu. O som foi tão baixo que pensei ter sido apenas o vento ou o barulho do carro na estrada. No entanto, quando me concentrei, percebi que não era o vento. Era uma voz. Um sussurro quase imperceptível, vindo do banco de trás. A princípio, tentei ignorar. Talvez fosse minha mente pregando peças, ou apenas o som do motor misturado com o vento. Mas os sussurros começaram a se intensificar, vindo de trás de mim. Eles não eram mais suaves. Agora eu podia ouvir palavras, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. Meu corpo começou a ficar tenso. Olhei pelo retrovisor novamente, tentando ver algo, mas o banco de trás estava vazio. Não havia ninguém ali. Só o banco vazio e a quietude do carro, mas os sussurros continuavam, ficando cada vez mais altos. Como se alguém estivesse falando diretamente atrás de mim, mas, ao olhar para o banco de trás, não havia ninguém. A tensão em meu peito aumentava a cada segundo. Eu tentei focar na estrada, não queria perder a concentração. Mas os sussurros se transformaram em palavras que pareciam me chamar. Ajude, me ajude. Era uma voz distorcida, desesperada, e eu sentia um calafrio percorrendo meu corpo. O carro estava silencioso por dentro,
Mas a voz, a presença no banco de trás, estava ali, ficando cada vez mais real. E então, sem mais aviso, o sussurro se transformou em um grito tão alto e doloroso que eu quase bati o carro. No instante seguinte, o carro parou. Não foi uma desaceleração gradual, não foi uma parada comum. Ele simplesmente parou, no meio da estrada, como se algo tivesse interrompido tudo. O motor estava ligado, mas o carro não se movia. Eu olhei para os lados, tentando entender o que estava acontecendo, mas a estrada estava vazia. Nenhum carro à vista, nada. Só eu e o silêncio opressor que dominava o ambiente. Meu coração estava acelerado, as mãos suadas no volante. Eu olhei para o retrovisor, esperando ver o homem, mas ele não estava mais ali. O banco de trás estava vazio, como se nada tivesse acontecido. O carro estava parado no meio da rua, e tudo estava em completo silêncio. Não havia mais sussurros, nem gritos. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. Eu desliguei o carro e olhei pela janela. Não havia mais nada. A rua estava vazia, sem movimento algum. A sensação de que algo estava errado, algo que eu não conseguia explicar, me tomou completamente. Eu estava sozinho, ou pelo menos parecia estar. Mas o que tinha acontecido? O homem desapareceu sem deixar vestígios, e o grito que ouvi ainda ecoava na minha mente. Respirei fundo, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas nada parecia fazer sentido. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em segundos. Eu olhei para o banco de trás mais uma vez, mas nada. A estrada, agora completamente silenciosa, parecia apenas uma estrada comum, mas eu sabia que algo sobrenatural tinha ocorrido. O medo estava em meu peito, e eu não sabia o que fazer. A chuva começou a cair, lenta e suavemente, como se o mundo ao meu redor estivesse tentando voltar ao normal. Mas eu sabia que nada seria normal novamente. Com um último olhar para o banco de trás, liguei o carro e segui meu caminho. Mas a sensação de que algo estava me observando, algo fora do meu alcance, não me deixou. Não conseguia parar de pensar no que aconteceu naquela estrada deserta, e o que, de fato, causou aquele grito, aquela presença estranha. Até hoje, cada vez que passo por aquele trecho, sinto um arrepio, como se algo estivesse esperando para acontecer novamente. A noite estava fria, muito mais do que o normal. O vento cortava as ruas desertas, e a chuva, que havia começado mais cedo, agora caía em uma garoa fina, quase fantasmagórica. Eu dirigia pelo bairro vazio, com a mente cansada, esperando que aquela fosse apenas mais uma corrida comum. Quando o pedido chegou, aceitei sem pensar. O destino estava em uma rua escura, uma rua próxima ao hospital abandonado que eu sempre evitava passar. Não era o melhor lugar para estar àquela hora da noite, mas o trabalho era trabalho, e eu precisava fazer o meu. O homem entrou no carro com pressa, como se estivesse fugindo de algo. Ele parecia desconfortável, nervoso, seus olhos vagando pela rua como se esperasse ver algo. Não trocamos palavras inicialmente, apenas o som da chuva batendo no vidro e o motor do carro quebravam o silêncio. Mas logo ele começou a falar, em uma voz baixa, como se quisesse desabafar. Você já sentiu que algo está te perseguindo? Como se estivesse sempre ali, observando, esperando para te pegar. A pergunta foi inesperada e me fez olhar rapidamente para ele. Ele estava tenso, os dedos batendo incessantemente no banco. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo nele me dizia que ele não estava bem. Durante a viagem, ele começou a falar mais sobre o que estava acontecendo. Dizia que sentia uma presença o seguindo, algo que ninguém mais podia ver, mas que estava sempre ali, se aproximando a cada dia. Eu não sabia como reagir. Ele parecia tão desesperado, tão convincente, que até eu comecei a me sentir desconfortável. Quando ele olhou para mim e disse, "Está me seguindo, não está?" Eu soube que ele não estava falando sobre uma pessoa comum. O clima na estrada ficou mais pesado, como se a atmosfera estivesse carregada de tensão. A cada curva, eu sentia que estava me aproximando mais de um destino que não entendia. O hospital abandonado apareceu à nossa esquerda, uma construção velha e decadente, com janelas quebradas e um ar sombrio que sempre me causou arrepios.
Quando a rua escura se aproximou, o homem ficou ainda mais inquieto. Ele se inclinou para frente, olhando pela janela como se estivesse tentando avistar algo. Aqui é onde ele vai me pegar, disse ele, com os olhos arregalados de pavor. Eu parei o carro, sem saber o que fazer. A rua estava deserta, e a única luz vinha dos faróis do meu carro e da lua pálida, filtrada pela neblina. O homem parecia petrificado, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Eu tentei falar com ele, perguntar se ele estava bem, mas ele não respondeu. Ele apenas ficou olhando fixamente para a rua à nossa frente, como se visse algo que eu não conseguia enxergar. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, e eu podia ouvir minha própria respiração, que se tornava cada vez mais pesada. De repente, sem aviso, ele simplesmente desapareceu. Eu olhei para o banco de trás, esperei algum movimento, mas o banco estava vazio. Não houve nenhum som, nenhum movimento. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Eu olhei para a rua, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas ele não estava mais no carro. A porta estava trancada, não havia como ele ter saído sem que eu percebesse. E então, olhando pela janela, percebi algo que me fez gelar. Do outro lado da rua, perto da entrada do hospital abandonado, uma figura estava de pé, imóvel. Ela me observava com uma intensidade tão assustadora que eu quase não consegui reagir. A figura estava envolta em sombras, e eu não conseguia distinguir claramente o que era. Mas eu sabia, eu podia sentir, que estava sendo observada, como se aquela presença fosse algo que eu nunca deveria ter visto. Eu estava congelado, sem conseguir me mover ou entender o que estava acontecendo. A figura, que parecia uma silhueta humana, não se mexeu. Ficou ali, parada, me encarando. O vento trouxe um cheiro estranho, como se algo estivesse apodrecendo, mas não havia nada visível além da figura. Eu tentei abrir a porta do carro, mas minhas mãos estavam tão suadas que mal consegui segurar a chave. Eu queria sair dali, mas o medo me paralisou. O carro parecia estar em um lugar que não era mais familiar, como se a realidade tivesse se distorcido de alguma forma. Então, sem aviso, a figura começou a se mover. Lentamente, ela deu um passo em minha direção. Meu instinto foi de dar partida no carro e sair dali o mais rápido possível. Quando olhei para frente, percebi que a rua à minha frente estava vazia, mas o som da figura se aproximando, o som dos passos sobre o chão molhado, era nítido. Ela estava vindo em minha direção, e o medo tomou conta de mim. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era insuportável. Eu acelerei o carro, sem olhar para trás. O motor rugiu, e a estrada se estendeu diante de mim, mas o pavor de ter sido seguido não me deixou. Eu não sabia o que aquela figura era, mas sabia que ela não deveria estar ali, naquele lugar, naquele momento. Eu olhei pelo retrovisor, esperando ver algo, mas tudo que vi foi a estrada escura e silenciosa. Eu estava sozinho agora, mas a sensação de que algo estava atrás de mim não me deixou. Quando finalmente cheguei em casa, minha mente estava em estado de choque. O que havia acontecido? Quem era aquele homem? E o que era aquela figura na rua? Eu não consegui dormir naquela noite, e cada vez que fechei os olhos, via aquela silhueta escura me observando. Até hoje, quando passo perto daquele hospital abandonado, sinto um arrepio na espinha. Eu sei que algo estava ali, algo que não era humano, algo que nunca deveria ter cruzado meu caminho. Era por volta das 2 da manhã quando recebi a solicitação de uma corrida. Estava cansado, mas o dia tinha sido longo e o trabalho não parava. O céu estava escuro, com nuvens pesadas ameaçando a chuva, e as ruas desertas davam um clima estranho à noite. Quando cheguei ao ponto de embarque, uma mulher apareceu de repente, vindo da calçada. Ela parecia apressada, com os cabelos bagunçados e um olhar distante. Não trocamos palavras quando ela entrou, mas eu a notei agitada, nervosa, como se estivesse tentando escapar de algo. O clima dentro do carro estava estranho. Ela se sentou no banco de trás e ficou em silêncio por um momento. O som do motor e da chuva batendo nas janelas preenchia o espaço, mas logo comecei a perceber algo incomum. A mulher começou a rir,
Mas não era um riso normal. Era uma risada baixa, quase maníaca, que ecoava de maneira perturbadora. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim já dizia que aquela corrida não seria como as outras. O riso dela continuou por alguns segundos, e minha tensão só aumentava. O que aconteceu? Está tudo bem? Perguntei, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Ela parou de rir por um momento, e então me olhou. Seus olhos estavam arregalados, tão abertos que parecia que iam explodir de seu rosto. Ela me encarou intensamente, como se estivesse me analisando, e em seguida, com uma calma assustadora, disse: "Eu estou aqui para te buscar." Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. O que ela queria dizer com isso? Não fazia sentido. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, mas não havia como. A sensação de que algo estava profundamente errado se intensificou. Eu olhei pelo retrovisor para vê-la melhor, mas algo estava acontecendo. O carro começou a tremer levemente, como se uma vibração estranha tivesse se espalhado por todo o veículo. Foi então que percebi. A mulher, que antes estava sentada ali, desapareceu. Em um piscar de olhos, ela não estava mais no banco de trás. O que restou foi o vazio. Eu congelei, o volante nas minhas mãos começou a suar e eu acelerei o carro, tentando encontrar algum senso de segurança. Mas o riso dela ainda estava lá, ecoando dentro do carro, como se tivesse ficado preso nas paredes do veículo. Era como se ela tivesse deixado uma marca, uma lembrança horrível. Eu olhei para o banco de trás mais uma vez, tentando processar o que tinha acontecido. Mas tudo o que vi foi o espaço vazio onde ela estava momentos antes. A sensação de pavor me envolvia, e eu não sabia se devia parar ou continuar. O riso dela estava mais forte agora, mais alto, como se estivesse vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Eu apertava os dentes, tentando ignorar, mas parecia que o som não queria me deixar em paz. O carro começou a tremer mais intensamente, como se algo estivesse tentando se manifestar ali dentro. Eu olhei para os espelhos, mas não vi nada, apenas o reflexo dos faróis atrás de mim e a rua escura à frente. O riso não cessava. Ele parecia se espalhar, se infiltrar nos meus ouvidos, até mesmo nas minhas mãos, que tremiam enquanto eu tentava controlar o carro. Eu não sabia o que fazer, se deveria parar ou se deveria continuar em frente. Eu acelerei sem pensar, tentando sair daquela situação. A rua estava vazia, mas a sensação de que estava sendo observado, vigiado, não me deixava. Cada segundo parecia uma eternidade. A cada curva, o riso ficava mais forte, mais insuportável. O carro parecia estar sendo puxado para algo que eu não conseguia ver, uma presença invisível, mas muito real. Eu só queria que aquilo acabasse. Eu olhei para o retrovisor mais uma vez, sentindo o coração disparado. A sensação de que algo estava atrás de mim, esperando, me consumia por dentro. Mas nada estava lá, nada além da escuridão da noite. A mulher havia sumido, mas sua risada ainda permanecia, ecoando em minha mente. Eu tentei acalmar minha respiração, mas era impossível. Cada pedaço de mim queria entender o que havia acontecido, mas as respostas pareciam distantes, fugindo de mim como uma sombra. Finalmente, decidi parar. Estacionei o carro no meio da rua e olhei em volta. A rua estava deserta, silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Eu estava sozinho, mas o peso da presença dela ainda estava ali, como uma marca que não podia ser apagada. O riso já não soava mais dentro do carro, mas a sensação de pavor não me deixava. Eu olhei para o banco de trás, esperando ver algo, qualquer coisa, mas estava vazio. Antes que eu pudesse pensar em sair do carro, o riso retornou, mas agora ele estava mais distante, mais fraco. Era como se a mulher estivesse indo embora, mas ainda deixando uma parte de si para trás. Eu olhei para frente e vi a rua deserta, sem saber para onde ir. O som do riso, agora mais abafado, ainda parecia me perseguir. Não sei como, mas sabia que aquela noite, aquele encontro, não seria algo que eu esqueceria facilmente. Quando finalmente consegui voltar para casa, minha mente estava atordoada. O
os olhos arregalados, a sensação de estar sendo buscado. Eu sabia que havia algo mais naquela corrida, algo além da minha compreensão. E agora, toda vez que passo por aquela rua, ouço uma risada distante, como se ela ainda estivesse lá, esperando por algo. Eu não sei o que ela queria, mas sei que nunca mais vou esquecer aquela noite. Era uma noite fria, e o trânsito estava calmo. Eu estava voltando de mais um dia cansativo, e ao receber a solicitação de uma corrida, fui até o ponto de embarque. A mulher estava lá, à beira da estrada, com um casaco escuro que cobria boa parte de seu rosto. Ela entrou no carro silenciosamente, e eu comecei a dirigir sem trocar muitas palavras. Ela parecia estar em um estado de nervosismo, com as mãos segurando a bolsa apertadas. Ao tomar a estrada, a mulher finalmente quebrou o silêncio. Começou a falar de um pesadelo estranho que a estava atormentando. Ela disse que, todas as noites, via uma figura sombria que a vigiava enquanto ela dormia. Algo estava esperando por ela, algo que ela não conseguia entender, mas sentia que se aproximava. Fiquei em silêncio, ouvindo suas palavras, sem saber se aquilo era apenas fruto de sua imaginação ou se havia algo mais por trás de seu medo. Ela falava com tanto medo, como se realmente estivesse vivendo aquilo. A voz dela estava trêmula, e eu comecei a ficar inquieto. Algo não estava certo. Ela mencionou que, nas últimas semanas, havia sentido a presença dessa entidade sempre perto dela e não conseguia escapar. O pesadelo estava se tornando cada vez mais vívido, e agora parecia estar se manifestando em sua vida real. Eu não sabia o que dizer, então apenas continuei dirigindo, mas o ar dentro do carro parecia mais denso. A estrada estava deserta, e a única luz que iluminava o caminho vinha dos faróis do carro. O silêncio entre nós dois era desconfortável, mas ela continuava falando. Ela descrevia como sentia que algo a observava, esperando o momento certo para agir. A tensão aumentava à medida que ela contava cada detalhe com mais fervor. Era como se o medo dela fosse contagiante. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de que algo estava errado não saía da minha cabeça. Finalmente, depois de alguns minutos, chegamos ao destino. Era um lugar afastado, longe da cidade, com poucas luzes visíveis à distância. Ela pediu para parar e, sem hesitar, abriu a porta do carro. Antes que eu pudesse perguntar se ela estava bem, ela saiu rapidamente, sem olhar para trás, como se estivesse fugindo de algo. A porta se fechou com um estalo, e eu fiquei ali, no meio da estrada, observando-a se afastar na escuridão. Eu queria seguir o que ela me dissera, ir atrás dela, mas uma sensação de desconforto me fez hesitar. Ela já estava longe demais, e, antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a vi desaparecer na escuridão. A tensão no ar parecia ter se intensificado. Eu estava sozinho, no meio do nada, e o que ela me disse ainda ecoava em minha mente. De repente, senti algo estranho. Olhei para o retrovisor, como se uma sensação inexplicável me tivesse levado a fazer isso. O que vi fez meu sangue gelar. Atrás do carro, na estrada deserta, havia um vulto. Ele estava parado ali, imóvel, apenas observando. Não conseguia distinguir uma forma clara, mas sabia que algo estava ali. A figura era mais escura do que a noite ao redor, e seus olhos eram vermelhos, brilhando com uma intensidade que me deixou paralisado. Eu tentei virar a chave da ignição para acelerar, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que eu quase não conseguia. O vulto não se movia, mas os olhos vermelhos fixos em mim eram como uma presença ameaçadora. Era como se eu estivesse sendo observado por algo que não pertencia àquela estrada. O medo tomou conta de mim, e eu só queria sair dali o mais rápido possível. Não sabia o que aquele ser queria, mas a sensação de que algo estava errado era clara. Com um esforço tremendo, finalmente consegui ligar o carro. Coloquei-o em movimento e acelerei o mais rápido que pude. O vulto ainda estava lá, mas, à medida que eu me afastava, a figura foi se tornando uma mancha escura até desaparecer por completo. Meu coração ainda batia forte, e minha respiração estava ofegante. Eu só queria chegar em casa e esquecer o que havia acontecido. Enquanto dirigia,
Meus olhos continuaram a se mover de um lado para o outro, sempre verificando os espelhos e as janelas. A sensação de que algo estava me seguindo persistia. Cada farol que aparecia à distância fazia meu coração disparar. Eu estava nervoso, tenso, sem saber se o que eu havia visto era real ou se minha mente estava me pregando peças. Quando finalmente cheguei em casa, senti um alívio imediato. Desliguei o carro, mas algo ainda me incomodava. O que havia sido aquela figura? E a mulher? Ela estava envolvida em algo muito maior do que eu poderia imaginar, algo que eu não queria entender. Mas o que mais me atormentava eram os olhos vermelhos. Aquelas figuras, aquelas presenças, eram reais? Ou era tudo um pesadelo que de alguma forma tinha se tornado parte da minha realidade? Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem dos olhos vermelhos continuava a me assombrar e a história da mulher, seu pesadelo, ficou gravada em minha mente. A pergunta que não saia da minha cabeça era: o que estava esperando por ela? E por que ela tinha desaparecido tão rapidamente? Eu sabia que, de alguma forma, o que aconteceu naquela noite não tinha sido coincidência. Algo mais estava envolvido, algo que eu não queria mais descobrir. Era uma noite fria e silenciosa, como todas as outras. Eu estava começando meu turno de trabalho, cansado, mas com a rotina já bem estabelecida. A cidade parecia tranquila, e o trânsito estava bem leve para aquela hora. Foi então que recebi a solicitação. Um homem pediu para ser levado até o hospital, e como o local estava perto, aceitei a corrida sem pensar duas vezes. Ele entrou apressado, quase sem olhar para mim, com um olhar fixo e agitado. Fiquei observando seu rosto por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Ele parecia nervoso, mas nada muito fora do normal para uma corrida no meio da noite. Rápido, ele pediu, como se algo muito urgente estivesse acontecendo. Eu assenti e acelerei o carro, sentindo que a pressa dele estava me contagiando. A viagem começou tranquila, sem grandes incidentes. A rua estava silenciosa, e a única coisa que interrompia a calmaria era o som do motor do carro e o barulho dos pneus sobre o asfalto molhado pela chuva. Eu olhava para frente, sem grandes preocupações, até que chegamos a um cruzamento. Foi nesse momento que o clima mudou de forma abrupta. O homem começou a gritar por socorro, sua voz rasgando a noite com uma intensidade que me fez pular na cadeira. Fiquei assustado, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o espelho retrovisor e o que vi me fez congelar. O banco de trás estava vazio. A garganta ficou seca, e uma sensação de pavor começou a tomar conta de mim. O homem, que segundos antes estava ali, agora não estava mais. Só o som dos seus gritos ecoava pela minha mente, sem sentido, sem direção. Eu pisquei várias vezes, esperando que fosse uma ilusão, mas o banco estava definitivamente vazio. Foi quando percebi que o carro estava começando a acelerar sozinho. Eu tentei pisar no freio, mas ele parecia não responder. O volante parecia ter vida própria, me forçando a seguir em frente sem poder controlar a velocidade. Meu corpo entrou em pânico, e eu gritei, tentando retomar o controle, mas era como se algo invisível estivesse controlando o carro agora. Eu olhava para os lados, buscando alguma explicação, mas tudo estava em completo silêncio, exceto pelo barulho dos pneus rasgando a estrada. Eu não sabia o que estava acontecendo. O que havia acontecido com o homem? E por que o carro estava se acelerando sem motivo? Meu coração batia forte no peito, e eu começava a suar frio. De repente, em um piscar de olhos, o carro parou abruptamente. Eu estava ofegante, sem entender como aquilo havia acontecido, até que, num instante, a porta do carro se abriu com um estrondo. Não consegui entender de imediato, mas o que mais me assustou foi que não havia ninguém saindo do veículo. Olhei em volta, com o farol do carro iluminando a estrada vazia, mas o homem não estava ali. Ele simplesmente desapareceu. A porta do carro continuava aberta, e o silêncio que tomou conta de tudo foi ensurdecedor. Eu tentei dar partida no motor novamente, mas o carro parecia não querer funcionar. Meu corpo estava paralisado, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Como ele poderia ter desaparecido tão rápido?
E o que foi aquilo que me fez perder o controle do carro? Fiquei ali, sentado, com o carro estacionado no meio da estrada, olhando para o vazio. O som da chuva caindo parecia muito mais alto agora. Olhei para todos os lados, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Eu estava sozinho, mas a sensação de que algo mais estava ali era palpável. O medo me dominava, mas eu sabia que não poderia ficar ali por muito mais tempo. Com mãos trêmulas, finalmente consegui fechar a porta do carro, e o motor voltou a funcionar, mas eu não conseguia tirar a imagem daquela situação da minha mente. O que havia acontecido com aquele homem? Eu tentei pensar em alguma explicação racional. Talvez ele tivesse saído rapidamente, mas a porta estava trancada, e eu não ouvi nenhum movimento. A situação não tinha lógica. O medo continuava a me acompanhar enquanto eu dirigia de volta para a cidade, sem saber ao certo o que acontecerá. Cheguei em casa, mas não consegui dormir. A cena ainda estava vívida em minha mente, o grito do homem, o banco vazio, o carro acelerando sem controle. Eu sabia que algo inexplicável tinha acontecido, mas o que? O que havia sido aquele momento? Eu estava envolvido em algo muito maior do que imaginava, algo que minha mente não conseguia entender completamente. A sensação de que estava sendo observado não me deixou durante toda a noite. Olhei para fora, esperando ver algo ou alguém, mas não havia nada. Apenas a escuridão e o silêncio. Eu não sabia se aquilo foi real ou se era fruto da minha mente tentando entender o inexplicável. Mas, uma coisa eu sabia, aquela experiência jamais sairia de minha mente. Agora, sempre que estou dirigindo à noite, meus olhos se fixam no retrovisor, esperando ver algo que me faça entender o que aconteceu. O medo nunca me deixou, e as perguntas sobre aquele homem e o que aconteceu naquele momento continuam me atormentando. Quem era aquele homem? E o que realmente aconteceu naquela estrada deserta?